Vamos ler a palavra do Senhor? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E eu estou aqui, Senhor, na dependência do teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, ministra aos nossos corações aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração para a tua igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto que nós lemos, o primeiro versículo, fala de um descanso. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. A carta aos Hebreus, capítulo 1, 2, 3 e 4, vai falar muito sobre esse descanso que Deus tem preparado para o seu povo. E quando nós vamos ler a Bíblia, lá no livro de Gênesis, nós já temos uma palavra de descanso. Quando Deus criou todas as coisas, no sétimo dia, Ele descansou. Não porque Ele estava cansado, Deus não cansa, porque Ele terminou a sua obra. Então terminou, descansou. Nós temos um relato da palavra de Deus também, Deus prometendo para o seu povo um descanso na entrada na terra prometida. Depois de um tempo de escravidão, Deus agora tira aquele povo da escravidão, leva para o deserto e Ele promete uma terra, um lugar de descanso. E isso tudo arremete nós à ideia de que o descanso verdadeiro ainda estava por vir. O descanso nós só encontramos em Cristo Jesus. O verdadeiro descanso é Cristo. Por isso que nos Hebreus ele fala muito sobre o descanso. E o descanso nós só encontramos em Cristo Jesus. É nele que nós deixaremos de cumprir regras para podermos ser salvos, como era na lei. Tinha que cumprir as regras da lei, os sacrifícios, matar animais, essas coisas todas. Isso aí cessou, porque Cristo é o Cordeiro Pascual, é o Cordeiro Pacífico, é o Cordeiro único que morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Então nós encontramos um descanso em Cristo. E para afirmar que esse descanso é em Cristo, o que que afirma para nós que o descanso está em Cristo? A palavra. Diga comigo, a palavra. A palavra de Deus. É por isso que o próximo versículo, o versículo 13, vai dizer: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada do que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, junta em medulas e julga os pensamentos e intenções do coração. Então nós precisamos entender que há um poder na palavra de Deus. E eu quero trazer para os irmãos justamente sobre esse tema. A palavra de Deus tem poder. Diga comigo, a palavra de Deus tem poder. No livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então nós agora encontramos descanso em Jesus. Antigamente, como diz o texto de Hebreus, Deus falava através dos profetas, Deus usava os seus homens naquele momento para falar com o povo, usou Moisés, usou Abraão, Isaac, Jacó, mas agora, segundo Hebreus, Deus fala através do seu Filho. Deus agora deixou de aparecer em uma nuvem, mas Deus desce, Ele se faz passar por homem, e Ele sente dores como nós homens sentimos, mas Ele era 100% Deus, 100% homem. E através de Cristo, agora nós encontramos esse descanso. E a palavra de Cristo, ela está dizendo para nós nesta noite: você precisa descansar em Cristo. Eu não sei se você chegou aqui cansado. De repente você chegou cansado da vida, cansado dos seus problemas,
cansado das dificuldades. E eu tenho a dizer para você que, se você enfrentar os seus problemas, as suas dificuldades, olhando só para a sua capacidade, olhando só para o seu potencial, você vai cansar de verdade. Aí que você vai cansar mesmo. Mas quando você olha para tudo que está à sua volta, e você olha para Cristo, Ele padeceu por você, Ele enfrentou tudo por você. Se você olha para Ele, acredita nele, a Bíblia fala que Ele ajuda nós a levarmos o nosso fardo. Ele ajuda nós a carregar as nossas dificuldades. Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre Ele nos alcançou a paz, nos alcançou a vitória para as nossas vidas. Então nós precisamos crer que essa palavra é verdade. Importa que nós apeguemos agora com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. As palavras estão escritas na Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. Eu quero que você foque no segundo versículo que eu li. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Se você acredita em tudo aquilo que a Bíblia diz, você é um verdadeiro morador do céu. Se você acredita em tudo aquilo que a Bíblia diz, você realmente vai participar do descanso de Deus. Aleluia! E Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8 ainda diz assim, olha, hoje se ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração. Você tem que crer que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Se você ouviu a palavra do Senhor hoje, não endureça o seu coração. Acredita que aquilo que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que o mundo possa oferecer para você. Apesar que o mundo, o diabo, ele apresenta as coisas para nós, tentando nos atrair de forma realmente atraente aos nossos olhos. Mas nós não podemos examinar somente pelos olhos, mas nós devemos examinar pelo coração. Aquilo que está sendo oferecido para você, será que só agrada os seus olhos? Será que o seu espírito, o Espírito de Deus que está dentro de você, ele está agradando aquilo que está sendo oferecido para você? É preciso nós examinarmos a palavra, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então quando nós tomamos decisões, ou tomamos qualquer iniciativa, baseada só naquilo que nós vemos, e nós tomamos ali uma decisão, nós somos fadados a errar. Mas quando nós tomamos decisões, não só por olhar, mas examinar no coração, examinar na palavra, será que isso aqui está certo? Será que eu devo tomar essa decisão? Será que eu devo fazer isso? Porque a palavra de Deus nos ensina assim. E como primeiro ponto dessa palavra, eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A natureza da palavra de Deus é o quê? A natureza diz para nós que ela é viva e eficaz. Por que ela é viva? Ela é viva porque ela não é uma palavra estática, ela não é uma palavra parada. Tudo aquilo que Deus faz, Ele cumpre. Já observou que tudo aquilo que Deus criou se move? Tudo aquilo que Deus criou se move, tem vida. Porque foi criado pela palavra. E a palavra de Deus, ela não é estática, ela não é parada, ela não é estagnada. A palavra de Deus, ela é viva, aleluia. Então, se Deus falou, a palavra vai mover. A palavra vai cumprir o propósito na sua vida, na sua família. Porque se Deus falou, está falado, está sacramentado. Tem até um louvor assim. Se Deus falou, está falado, está sacramentado. Vai depender do quanto você crê nesta palavra. Ela é viva e eficaz. Deus fala por meio dela. Ela é viva. Quando você lê a palavra, a Bíblia Sagrada aqui, você não está lendo apenas um livro. Você está lendo um livro que tem vida. A palavra que está escrita nesse livro foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Toda a palavra bíblica, ela tem um sentido espiritual, ela tem um sentido de nos levar a Cristo. Toda a palavra de Deus, a palavra bíblica, ela vem como um corretivo, ela vem como uma exortação, ela vem para edificação, ela vem para a salvação, ela vem para nos acalmar. Tudo está na palavra, nós temos na palavra, porque ela é viva. E por que ela é eficaz? É eficaz porque ela é poderosa. Diga comigo, poderosa.
Quando Deus faz, ou melhor, quando Deus fala, Ele cumpre. Ele disse, haja luz e houve luz. Haja as plantações, houve as plantações. Ele deu ordem para o seu povo, faz isso, e o povo fazia e acontecia. Porque há poder na palavra. Ela produz resultado. A palavra de Deus é viva, quer dizer, ela não é estática, ela não é parada, ela se move para o seu objetivo. Ela é eficaz porque ela é poderosa. E ela é poderosa, ela produz os seus resultados. A palavra de Deus produziu o resultado na criação do mundo e do homem, como eu já falei. Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tudo pela palavra. Deus diz, haja luz, como eu já disse, haja os animais. Tudo pela palavra. E a mesma palavra que nós temos hoje é a mesma palavra que estava lá no jardim do Éden. A palavra de Deus produz resultado quando Ele falou com Noé. Noé, constrói uma arca, porque eu vou trazer um dilúvio sobre a humanidade. E todos aqueles que estiverem dentro da arca, eles escaparão. A palavra de Deus foi dita. E a palavra de Deus não ficou estática. A palavra de Deus foi viva, foi eficaz. A palavra de Deus se cumpriu. Abraão, ou melhor, Noé construiu ali o seu navio grandão, colocou os animais, e depois a chuva veio. Realmente houve o dilúvio, e toda aquela humanidade pecaminosa foram extintas. Somente a família de Noé se salvou, porque Noé acreditou no poder da palavra. A palavra é viva e eficaz. Deus falou com Abraão, Abraão, sai da sua terra, para uma terra que eu te mostrarei. Ao poder da palavra sobre a vida de Abraão. Abraão, Deus não deu nenhum endereço, mas Abraão seguiu a palavra, porque ele creu que a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela é poderosa, ela se move. Então ele creu na palavra. Deus disse também para Isaac, para Jacó e todos os personagens da Bíblia foram levados a acreditar na palavra, viva e eficaz, aleluia. A palavra também produziu resultado. Quando Cristo estava lá na cruz, crucificado, e ele exclamou, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. A palavra de Cristo ali teve poder. Porque através da palavra de Cristo, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Ele estava dizendo para mim e para você, você foi salvo, você foi liberto, você foi curado. Se você crê em mim, você terá a vida eterna. A palavra tem vida, aleluia. A palavra tem vida, a palavra tem poder, aleluia. Toda palavra que sai da boca de Deus tem poder. Toda palavra que saiu da boca de Jesus, que é Deus também, tem poder. Toda palavra escrita aqui nesse livro tem poder, porque foi o Espírito Santo que levou os homens de Deus a escrever essa palavra. Então por isso, meu irmão, todas as vezes que você ouvir a palavra, todas as vezes que você ler a palavra, e aquela palavra falou no seu coração, não duvide da palavra, aleluia. Não duvide daquilo que Deus está falando com você, porque Ele vai cumprir esta palavra, aleluia. E hoje, uma pergunta, e hoje? Ela continua viva e eficaz. Ela falou com Abraão, ela falou com Isaac, falou com Jacó, ela falou com os profetas, falou com Davi, enfim, tantos personagens nós temos ali no Velho Testamento, e a palavra de Deus sempre estava agindo. E hoje, pastor, continua a mesma coisa. Ela cumpre todas as vezes que Deus fala com a sua igreja. O que Deus tem falado com você nos últimos dias? O que Deus tem falado com você nos últimos dias? Tem falado que você vai ser um perdedor? Tem falado que você é um derrotado? Alguma vez você ouviu falar, ou Deus falou com você aqui nessa igreja, ei, você é um derrotado, você é um perdedor. Alguma vez você já ouviu isso? Não. Tudo aquilo que Deus faz, Ele fala para o seu bem, aleluia, para o seu despertar. Você tem que crer que a palavra de Deus é viva e eficaz. Isaías capítulo 55, versículo 11, olha o que diz esse texto. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual enviei. Toda palavra ministrada, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, eu creio que toda pessoa que vem aqui nesse púlpito para pregar a palavra, ela vem com temor, ela vem debaixo de oração, de busca. Senhor, traga-me uma palavra, traga-me, Senhor, uma ministração.
Então toda palavra que é ministrada por mim ou por qualquer um pregador que entra nesse púlpito, são palavras diretamente de Deus. O que acontece às vezes que nós não vivemos essas palavras? É porque às vezes nós não estamos acreditando. Talvez nós não estamos acreditando que o poder da palavra continua o mesmo. A mesma palavra que disse para o homem, haja, ou melhor, que soprou na narina do homem, no Adão, e entrou fôlego de vida. Aquele sopro é a palavra de Deus entrando nele também. Aquele mesmo Espírito que trouxe vida para Adão, que deu para ele fôlego de vida, alma vivente. É a mesma palavra que é ministrada no seu coração nesta noite, que é ministrada para você através desta igreja, desse púlpito. Deus tem um compromisso com a sua igreja, aleluia. E você precisa crer, meu irmão, que Deus não mudou, Ele continua o mesmo, ontem, hoje, eternamente. A palavra de Deus é viva e eficaz. Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 diz assim: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Olha só, o escritor aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele fez questão de enfatizar: esta palavra que eu estou escrevendo para vocês não é minha. Aquilo que eu falei para vocês não veio de mim mesmo. Ele está dizendo aqui, como a palavra de Deus, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus. É palavra de Deus que atua com eficácia em vocês. Então a palavra de Deus, ela atua em você também. Ela atua na sua igreja hoje também, da mesma forma. Amém? Então nós aprendemos aqui, em primeiro ponto, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não é estática, ela não é parada. Ela é eficaz porque ela é poderosa, é a natureza da palavra. Em segundo lugar, o poder penetrante da palavra de Deus. O mesmo versículo diz assim: é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes corta para os 2 lados. O escritor aqui, o apóstolo Paulo, ele estava olhando para um soldado. E existia 2 tipos de espada. O soldado carregava uma espada grande, que era para a guerra, né? E carregava uma espada menor. Essa espada menor era tipo um punhalzinho que ela cortava dos 2 lados. Ela ficava assim, guardadinha do seu lado. Então ele está falando dessa espada. Da mesma forma que aquela espada, quando ela entrava, ela cortava para cima, para baixo, de lado assim. Ela cortava de todos os lados. Ele está fazendo uma analogia com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela penetra em nossos corações. A palavra de Deus, ela vai no mais íntimo dos nossos corações. A palavra vai fundo, sem deixar nada superficial. É por isso que não tem como nós escondermos da palavra, aleluia. Deus nos acha, aleluia. A palavra de Deus não pode ser vendida ou comprada. Ela executa a sua ação de forma penetrante e sem parcialidade. Ela não escolhe raça, ela não escolhe personalidade. Ela fala a todos com o impacto do Espírito Santo, aleluia. Como está aqui todos nós, tem vários tipos de pessoas, várias nacionalidade não, né? Várias idades de pessoas, vários pensamentos. Mas a palavra de Deus fala igual modo para todos. Ela tem o poder de falar com você, falar comigo. Tanto é que antes de eu falar com vocês, antes da palavra falar com vocês, já falou comigo primeiro. Quando eu estava esboçando a palavra, o Espírito Santo também falou comigo. Aí, você acredita nessa palavra? Você está vivendo essa palavra? Você crê que essa minha palavra ela é poderosa? Ela é maravilhosa? E eu tenho que concordar, porque a palavra de Deus é poderosa. Jeremias capítulo 23, versículo 29 diz assim: não é a minha palavra como fogo? Olha só. Palavra de Deus. Não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor. É como um martelo que despedaça a rocha. Olha o poder da palavra. É como fogo, é como um martelo que despedaça a rocha. Aleluia. Então se a palavra de Deus quer falar com você, Ele não escolhe momento. É a hora que Ele quer, querido. É a hora que Ele quer, Ele vai falar com você. Você só precisa crer que ela é penetrante, aleluia. Que ela acha você, aonde você estiver. Ela vai lá no ponto da sua dificuldade. Ela vai lá naquele ponto
duro, naquele coração carrancudo. Ela vai como um martelo, como diz a palavra, e quebra toda a rocha, tudo aquilo que está atrapalhando você ser sensível com o Espírito Santo. A palavra de Deus tem poder. Ela faz isso. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Não há judeu, não há grego, escravo, livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Cristo é a palavra. Aleluia, ela não faz acepção. A palavra de Deus fala com todos nós de igual modo, porque todos nós necessitamos da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Todos nós somos dependentes do Espírito Santo. Não tem maior nem menor, não tem gordo nem magro, feio e bonito. Todos nós precisamos da graça da palavra. Aleluia, e a palavra está dizendo para mim e você nessa noite: olha, eu tenho poder, a minha palavra tem poder. Não adianta você esconder, não adianta você disfarçar. Ele está vendo tudo que você está fazendo, Ele está vendo as suas postagens no Instagram. Presta atenção, eu tenho acompanhado alguns Instagrams mesmo. Eu tenho acompanhado algumas coisas assim que eu fico escandalizado, eu fico pensando: mas como? É crente, meu Deus, e está postando música, está postando modão. Senhor, onde estão essas pessoas que a cabeça do Espírito Santo não agrada disso? Cristão tem que postar hinos ao Senhor, louvores ao Senhor. Não use a sua rede social para colocar música, adoração a Satanás. E a palavra está falando, porque ela é poderosa, ela é viva e eficaz. Aí você fala: por que as coisas estão difíceis para mim? Não dou conta. Está vendo? Você está adorando Satanás, está adorando o diabo, está colocando lá na sua rede social músicas do mundo. Hã? Pastor, você está falando pesado hoje? Não, é a palavra. Ela é um martelo. A palavra tem que bater. Aleluia. E Deus só corrige a quem Ele ama. Nunca poste na sua rede social coisa do mundo, meu irmão. Nunca. Para com isso em nome de Jesus. Poste palavra, poste louvor. Aleluia. Adore ao Senhor em todos os momentos da sua vida. E você vai ver a diferença. Em terceiro lugar, meus irmãos, a profundidade da ação da palavra de Deus. O mesmo versículo diz assim: ela é mais penetrante e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela penetra. A expressão figurada aqui de profundidade extrema é uma expressão figurada de profundidade extrema. Ela acha, né? Lá no cantinho do coração. Você não consegue ver o seu coração, né? Só o médico pode ver através de um raio-x. Mas a palavra de Deus vai lá no cantinho. Lá onde está a raiz de amargura. E Ele fala assim: ei, vai continuar com a raiz de amargura? Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta e medulas. Quer dizer, profundidade. Ela é profunda demais. Você sabe por que ela é profunda demais? Porque o papel específico da palavra é aproximar nós de Cristo. É aproximar nós da coroa da vida eterna. E a coroa da vida eterna só vai receber aquele que realmente adora o Senhor Jesus em espírito e em verdade. Se não tiver verdade, não receberá a coroa da vida. Então nós precisamos crer, querido, que a palavra está sempre nos observando. Você acha que você esconde, você acha que está fazendo escondido, mas o principal é o Espírito Santo. Ele vê todas as coisas, Ele é onisciente, onipresente, sabe de tudo. Aleluia. Eu posso não ver, eu sou pastor, eu sou fraco nisso. Consigo olhar mais ou menos assim, se eu tirar o óculos, já não sei mais quem é que está aqui. Mas o Espírito Santo não, Ele sabe tudo. Lá dentro, lá no seu íntimo do coração. Pastor, mas isso é ruim? Não, isso é maravilhoso, aleluia. É porque Ele cuida de você, é porque Ele ama você, porque Ele não quer perder você, Ele quer você mais perto dEle. É por isso que Ele está dizendo: adore a mim, não adore o mundo, não adore Satanás, não adore as músicas mundanas, adore a mim, aleluia. Nada do ser humano é escondido, nada. Nada é escondido da palavra de Deus. A palavra de Deus encontra pessoas desprezadas pela sociedade. Não tem aquela pessoa que se acha desprezada? Ah, eu não sou ninguém.
Quem sou eu? Aí a palavra vai lá e acha aquela pessoa, às vezes caída lá nas drogas. Quantas pessoas já saíram das drogas, sim ou não? Quantas pessoas Deus já tirou lá das drogas e trouxe para dentro da casa do Pai? Quantas pessoas Deus já tirou lá da sarjeta, embriagado, alcoolizado, Deus trouxe para casa? Porque a palavra tem poder. Ele ouviu a palavra e a palavra tocou. Aleluia! Estava assistindo uma live essa semana de um culto. Achei muito bacana aquele pastor fazendo isso. Ele é famoso na internet. Ele fazendo tipo uma célula na casa dele. Só que ele fez assim ao ar livre. Na frente da casa, não dentro da casa, na frente da casa. Como ele já é um rapaz conhecido na internet, então as pessoas passavam, muitos passavam e paravam para ouvir o que ele estava falando. E aí naquela live, ele estava ministrando, e aí um motoboy parou lá na frente. O motoboy parou e ficou escutando. E ele aqui ministrando, e aí na live ele falou, olha, tem um motoboy parado ali faz hora que está parado ouvindo a palavra. E ele não foi embora, e o motoboy escutando. E ele não foi embora até agora. Por que será? Porque a palavra está tocando o coração dele. E aí aquele pregador começou a falar com aquele motoboy. Aquele motoboy desceu da moto, veio chorando na frente. E eu falei, meu Deus, que coisa linda. Que jeito maravilhoso de fazer a obra de Deus. No meio da rua, começou a falar de Jesus. O motoboy parou e a palavra viva e eficaz tocou aquele motoboy naquele dia. Ele nem imaginava que aquilo ia acontecer, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, aleluia. É por isso que eu tenho que falar de Jesus, é por isso que você tem que falar onde você estiver. A palavra tem poder, aleluia. Tem pessoas que precisam ser resgatadas também, querido, da maldição. Tem pessoas que precisam ser resgatadas das garras de Satanás. E você tem a palavra, você tem um dom, você foi escolhido para isso, aleluia, para profetizar a palavra de Deus. A palavra de Deus acha pessoas desprezadas, acha pessoas que se julgam incapazes. Tem pessoas que se julgam incapazes. Por exemplo, vamos começar aí o encontro com Deus. Tem pessoas que acham, eu não sou capaz, não sei fazer. Você pode, você consegue. O Espírito Santo te ajuda, aleluia. A obra de Deus, ela é feita através da vontade maior do Espírito de Deus. Você só precisa dizer, eis-me aqui, Senhor. Ele vai abrir caminhos, Ele vai abrir portas, amém? Jesus, em uma palavra, em um texto da palavra, ele diz assim, olha, ore para que o Senhor mande ceifeiros para a sua seara. O que Ele mais precisa, o que Deus mais quer, é que nós nos levantemos como trabalhadores da sua seara. Aleluia. O que Ele mais quer é que você levante. Eis-me aqui, Senhor, eu quero trabalhar na sua seara. Eu quero ganhar mais almas. Eu quero profetizar essa palavra que é viva e eficaz. Ei, a palavra não é sua. A palavra não é minha. A palavra é de Deus. A sua palavra não tem poder, mas a palavra de Deus tem poder. Aleluia. Então o coração da pessoa vai ser tocado pela palavra de Deus. Não é pela sua palavra. Amém? É pela palavra de Deus. Abre a sua boca e Ele vai encher. Abre a sua boca, Ele vai encher. A palavra de Deus, ela procura os viciados. Ela tem poder para procurar as prostitutas. A palavra de Deus tem poder para procurar os ladrões. Ela busca. Ela tem poder, ela acha todo mundo. Basta dar uma brecha, abrir o coração. A palavra de Deus escolheu Davi, o mais moço de sua casa. Todo mundo rejeitou ele. Até o pai dele rejeitou. Não, deixa o Davi lá cuidando das ovelhas. Vamos apresentar aqui os meus filhos maiores. São filhos robustos, preparados. Samuel olhou. Até Samuel foi enganado. Samuel pensou, esse aqui. Mas não era. Aí Deus falou para Samuel, Samuel, eu não olho como um homem olha. O homem olha a aparência, eu olho o coração. Aleluia. Então você não é desqualificado. Você que está aqui nessa noite é um qualificado pelo Espírito de Deus. Você é capaz sim, aleluia. Porque a palavra não é sua, a palavra é de Deus.
Então abre a sua boca e fale aquilo que o Espírito Santo fez na sua vida. E você vai ver como esta palavra realmente tem poder para mudar vidas. A palavra tem poder, aleluia, de encontrar alguém que decidiu sair da casa para aventurar no mundo. O filho pródigo. O filho pródigo estava lá, aventurando, gastou todo o dinheiro, e de repente ele olha para os porcos comendo comida, e ele sem comer nada. A palavra de Deus, eu creio sim, que entrou na sua mente, ele começou a meditar naquilo ali, e começou a falar: poxa vida, na casa de meu pai, os empregados comem do bom e do melhor. O que eu estou fazendo aqui? A palavra começou a achar o filho pródigo. E a palavra, ela é viva e eficaz, aleluia. Ela achou ele e ele tomou a decisão: eu irei ter com meu pai, aleluia. Aquela decisão, querido, nada mais é do que o poder da palavra de Deus que estava no coração daquele homem. É o poder da palavra, ela é viva e eficaz. Ela encontra as pessoas. Jesus te encontrou pelo poder da palavra. Você está aqui nessa noite porque Jesus te encontrou pelo poder da palavra dele. Aleluia. Aleluia. Mas também a palavra tem poder de achar todo o nosso pecado escondido. Não só acha nós para a sua obra, mas ele também acha todo o pecado escondido. A palavra tem poder. Coríntios 2, versículo 10. Esqueci de colocar se é primeiro ou se é segundo aqui agora. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O Espírito Santo sonda todas as coisas. A palavra. De que forma que o Espírito Santo sonda? Através da palavra. Se a palavra nos diz uma coisa e nós fazemos outra, o Espírito Santo, ele acusa nós. Ele traz à nossa memória: e aquela palavra que você leu? E aquela palavra, será que está certo? O que você está fazendo aqui, está batendo com aquela palavra? O que você ouviu, você conhece. Você conhece, você é inteligente. Você é minha imagem e semelhança. Você não é um burro, um jumento, você é homem, você é mulher, você sabe, você leu aquela palavra, você conhece aquela palavra. O Espírito Santo está trazendo a sua memória. É o poder da palavra, sondando o seu coração. Aleluia! Glória a Deus! Por que Deus sonda? Por que a palavra sonda? Porque Ele quer ver você salvo. Ele quer ver você gozando da alegria. Ele quer ver você no descanso que Ele tem preparado para mim e para você. Aleluia. Tem um descanso. Um dia vai acabar toda a fadiga. Acalme. Um dia vai acabar toda a fadiga. Mas por enquanto, meu irmão e minha irmã, você precisa estar atento àquilo que a palavra está dizendo para você. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. É o poder da palavra. A palavra faz isso. Ela escolhe aquele que é menosprezado, aquele que as pessoas não dão nada por ele. A palavra acha ele. O soberbo, a palavra acha também, mas acha para corrigir ele. Ei, calma, você não é tudo isso aí não. Abaixa a bola. A palavra também fala com ele. A palavra fala com o humilde. Ei, as pessoas estão te maltratando, as pessoas estão te reduzindo a nada, mas eu não faço assim. Eu te escolho, eu te levanto. Eu te tiro desse poço de lama. Eu te levanto, eu te coloco sobre uma rocha firme, inabalável. Aleluia. Ao soberbo, ele fala: ei, você vai comer capim com os animais, como ele fez com Nabucodonosor, você não fala em memória. Você é soberbo, você é arrogante, você vai ser reduzido a nada para você entrar na linha e saber quem eu sou. Eu sou Deus. Com Deus não se brinca. Aleluia.
Tudo é para o nosso bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam e servem a Deus. O importante, meu irmão e minha irmã, é você estar atento à palavra. Toda a palavra de Deus, ela vem para nos abençoar. No final de tudo é bênção. Uma correção, ela não é para te deixar decepcionado. A correção é para alinhar você ainda mais no propósito de Deus. Aproximar-se mais dele. Aleluia. Em quarto lugar, a palavra tem discernimento do que você pensa e executa. Olha que interessante. O texto diz assim: ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Pensamentos. O que você pensa? Tanto de bom como de mal. Tudo que você pensa. A palavra, ela tem esse poder. O Espírito Santo está ali. Ele esquadrinha. O que você está pensando? Bem ou mal? Você pensa bem ou mal do seu irmão? A palavra sabe. A palavra te leva a você entender o que você está fazendo. Quando você lê a Bíblia, não julgueis para não ser julgado. Ali já matou, a palavra falou. Não é verdade? Se a palavra falou, todo aquele pensamento mal que você teve com o seu irmão, a palavra já está te corrigindo. Não pense assim, não fale assim. Então ela discerne. E as intenções? Pensamentos, tudo que você pensa de bom e de mal. E as intenções é o que você vai colocar em prática por aquilo que você pensou. Eu pensei isso daquele irmão. Um exemplo, que aqui ninguém faz isso. Eu pensei em tirar a vida daquele fulano. Pensou, o Satanás colocou. As pessoas lá no mundo são usadas assim. O diabo usa as pessoas assim. Colocou um pensamento, vou matar aquele cara, vou matar aquela mulher. O pensamento veio. Qual que é a intenção? Ele executa. Isso, a palavra também esquadrinha, ela sabe. Quando nós estamos vivendo a palavra, se você obedece a palavra, esses pensamentos podem até vir, mas o Espírito Santo, o poder da palavra, vai tirar você disso. Por que vai tirar você disso? Porque a palavra de Deus tem poder, aleluia. Ela é viva e eficaz. Os pensamentos malignos não terão poder sobre a sua vida, porque quem tem poder sobre a sua vida é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O que o Espírito Santo traz nos seus pensamentos para fazer e você não executa. O que o Espírito Santo traz em seus pensamentos para você fazer e você não executa. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui, ela esquadrinha, ela examina os pensamentos. E aí Deus coloca agora um pensamento bom. Vamos esquecer o negócio de morte. Deus coloca um pensamento bom no seu coração, na sua mente. Deus colocou na minha mente um projeto de ganhar aquela família tal para Jesus. Olha, eu sonhei com aquela família, o Espírito Santo me deu até um sonho com aquela família. Nossa, parecia tão real aquele sonho. Aí Deus te deu um sonho. O que você vai fazer para executar esse pensamento? A palavra de Deus está executando. A palavra de Deus esquadrinha os seus pensamentos. E esquadrinha as suas intenções. Se você não executa, automaticamente você vai entrar para aquele lado da desobediência. E vindo a desobediência, vem a correção de Deus. Eu preciso ouvir o Espírito Santo, agir com a intenção certa, levar a palavra, porque é a palavra que examina o coração e as intenções do coração, ou melhor, as intenções do pensamento, as intenções que você vai praticar daquilo que você pensou. E aí tem outra pergunta. A primeira pergunta, o que você faz quando o Espírito Santo te traz um pensamento? O que você executa? E a outra pergunta é, o que o maligno traz no seu pensamento? Para você fazer e você está executando. Observe que são duas coisas diferentes. Às vezes, o Espírito Santo, ele traz algo na nossa mente. E nós não executamos. Aí demônios malignos, através de rede social, muitas coisas, tem muitas ferramentas que o diabo usa hoje. Traz um pensamento maligno na sua mente. E você executa. A qual voz você está dando mais atenção? A voz do Espírito de Deus ou a voz do maligno? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Deus veio para dar vida e vida com abundância.
A palavra de Deus examina o seu coração, as intenções do seu coração. Ele sabe os seus pensamentos. Como você está executando os pensamentos que vêm na sua mente? Pensamentos malignos você tem que repreender em nome do Senhor Jesus. Você tem que determinar, sai em nome do Senhor Jesus, há poder do sangue de Jesus. Esta é a expressão que você vai usar quando um pensamento maligno vier na sua mente. Um pensamento de traição, um pensamento de roubo, um pensamento de morte, um pensamento de suicídio, qualquer pensamento mau que vir sobre a sua mente, não vem de Deus, não pode executar, você precisa repreendê-lo em o nome do Senhor Jesus. Mas o pensamento que vem de Deus, pensamento de ajudar na obra, pensamento de fazer algo para o irmão, pensamento de fazer qualquer coisa boa, pregar a palavra, cantar um louvor, esse pensamento abrace com amor, aleluia, e peça ajuda ao Espírito Santo, ele vai te ajudar você a executar esses pensamentos também. E o nome dele vai ser glorificado, aleluia. O que precisamos pensar e executar? O que precisamos pensar e executar? Consegue responder para você? O que precisamos pensar e executar? Tem um texto da Bíblia que fala exatamente isso aí. Vou fazer de novo a pergunta. O que precisamos pensar e executar? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Posta esse texto aí, por favor. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, preste atenção na leitura que é muito importante, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aleluia! A palavra tem poder ou não tem poder? O que eu estou lendo aqui? Um texto da palavra de Deus. A palavra que tem poder. O que eu preciso executar? Conforme os pensamentos vêm. Executar aquilo que vem de Deus. Pense nessas coisas. Tudo que é nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Nessas coisas, pensem, examinem todos os dias. Não ocupe a sua mente com coisas malignas. Se você ocupar sua mente com músicas, principalmente, seus pensamentos vão voltar lá atrás, quando você não adorava a Deus. Quando você ouvir qualquer música da época que você ouvia lá no mundo, o diabo vai arremeter você lá de novo. Você não pode alimentar o seu espírito com coisas do mundo. Nós temos que alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, com louvores que edificam a nossa alma. Aleluia! O Espírito Santo geme, o Espírito Santo ele chora quando vê você praticando aquilo que não agrada a Ele. Ei, deixa Deus trabalhar no seu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Somente adore a Deus, aleluia. Não queira ultrapassar o tempo de Deus, achando que fazendo isso alguém vai aparecer. Calme, Deus está preparando coisa melhor para você, aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Ponha em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram, e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Ponham em prática, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Conclusão. Precisamos descansar em Cristo, que é a palavra viva e eficaz. Ele é a palavra. Cristo é a palavra. Ele é o verbo que se tornou carne. João diz, o verbo que se tornou carne, ele é a palavra. Precisamos descansar em Cristo. Se você acredita na palavra, espera no tempo dele, você vai descansar nele. É nele que nós encontramos a vida, é nele que nós encontramos o poder, é nele que nós encontramos a profundidade, o discernimento, é nele que nós encontramos o descanso.
Você quer descansar? Quer descansar? Dê valor à palavra viva e eficaz. Dê valor à palavra de Deus que está falando ao seu coração nesta noite. Eu não sei, eu não tenho o poder de ler mente, mas o Espírito Santo esquadrinha o seu coração. E nesta noite eu estou dizendo para você, Deus está vendo. Ele tem um olho que tudo vê, aleluia. Ele vê tudo, não escapa nada do olhar de Deus, nada. Pastor, isso é terrível? Não, não é terrível. Isso é muito bom. É sinal que Ele quer o nosso bem. Amém? Você não vai levar o seu filho para pisar em um lugar onde está cheio de escorpiões ou cheio de cobra. Você levaria o seu filho para caminhar em um lugar que você sabe que tem escorpiões, você sabe que tem cobras venenosas? Você levaria seu filho para caminhar nesse lugar? Você não levaria. Mesmo se aquele filho fala, pai, mas eu quero ir, que lugar bonito, aquele lugar ali é maravilhoso, mas você sabe que lá é perigoso, então você vai. Não vai, meu filho, você não vai, porque eu sei o que lá tem. Não vai. Assim é Deus. Às vezes nós insistimos em algo e Deus está vendo o perigo lá na frente, Deus está vendo o precipício, Deus está vendo o perigo, e Deus fala, filho, você não vai agora, espera, calma, eu tenho uma coisa melhor para você. Não é a forma que você está vendo, é a forma que eu vejo o coração, você só está vendo a aparência. A palavra de Deus nos ensina isso, esperar com paciência. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 3. Qual é a dor que você está sentindo? Qual é a dúvida que você está sentindo? Ficamos de pé.